Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, certo, para mais uma aula de português. E hoje nós vamos aprender sobre SS, S inicial e final, S depois de consoantes, S com som de Z e Z no final das palavras. Bom, é muito comum, aí quando nós vamos escrever algumas palavras com S, ficarmos aí confusos, quanto ao uso do S ou do Z. Ocorrendo aí, na maioria das vezes, a troca aí dessas letrinhas. Por isso, hoje, para evitar, certos equívocos como estes, hoje nós vamos aprender algumas regrinhas, certo? Que irão nos ajudar a aprender a escrever corretamente essas palavras, sem haver aí a troca, do S pelo Z, tá certo? Então, a primeira dessas regrinhas é o uso do S entre vogais, que nós vamos ver. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui a escrita da palavra casa, observem que eu tenho um S, e tem um som de Z. Mas por que esse S tem um som de Z? Porque ele está escrito entre vogais, certo? Outra palavrinha que eu poderia ver esse mesmo exemplo. Preciso. Observem que o S tem o som de Z e também está escrito aí entre vogais, certo? Então, todas as vezes que eu for utilizar o S e ele estiver, entre vogais, eu vou utilizar um único S, certo? E ele vai ter aí o som de Z. O S, certo? Ele também vai ter aí o som de Z quando houver aí palavras terminadas em isa, oso, osa, ase, eze, ise e ose, certo? Todas as vezes que as palavras tiverem aí essas terminações, esse S terá aí o som de Z, tá certo? Então, por exemplo, a palavra ansioso. Observem que eu tenho aqui, o finalzinho oso. Então, obviamente, certo, eu vou utilizar um S apenas, Eu tenho a palavra, por exemplo, majestosa. Terminou em osa. Se bem que aqui também segue a mesma regrinha que está escrita aqui, o S entre vogais, certo? Mas, de qualquer forma, quando as palavras tiverem aí essas terminações, o S vai ter um som de Z, certo? Vale lembrar também, minha gente, que eu jamais, vou começar uma palavra com SS, certo? Você, por exemplo, a palavra sapo, que é uma palavra muito comum, mesmo que tenha aqui, esse som de SS, mas eu vou começar sempre com um S só, vocês já sabem, eu jamais farei isso aqui, tá certo? Isso aqui é totalmente errado. Eu nunca começo uma palavra com dois S's, ok? Mesmo que o som seja o mesmo. O S também, certo? Vai ser utilizado aí com o som, de Z, nas formas aí conjugadas dos verbos querer e pôr. Então, por exemplo, se eu falar, puseste, é uma forma conjugada aí, do verbo pôr. Então, puseste, certo? Eu tenho aí um S com som de Z. Da mesma forma, se eu quiser, por exemplo, utilizar, o verbo querer, certo? Quiser, por exemplo, eu vou falar quiser, certo? Porque o verbo aqui, está conjugado e é uma flexão aí do verbo querer. E a regrinha me diz que quando, utilizar o S aí nas formas conjugadas dos verbos querer e pôr, o meu S vai ter um som de Z. Lembrando que, certo, aqui também ocorre a mesma situação inicial, O S está entre vogais, tá certo? Outra situação também, certo, em que o S vai ter aí o som de Z, é quando for utilizado aí em substantivos referentes a verbos terminados em NDR e NDIR. Como, por exemplo, eu tenho o verbo defender, certo? O verbo defender termina em NDER, certo? Então, se eu for escrever, por exemplo, a palavrinha, defesa,
é um substantivo que vai derivar do meu verbo defender. Com esta terminação, então, defesa vai ser escrita com S e não com Z. Da mesma forma, se eu tiver aqui, certo, o verbo confundir. Tenho a terminação aqui NDIR, certo? Então, se eu for escrever, por exemplo, a palavra confusão, que deriva do verbo confundir, confusão, será escrita, certo? Aqui com S e não com Z, tá certo? Bom, nós também utilizamos, certo, S aí com som de Z em diminutivos aí de palavras, certo, nas quais o radical tem S. Então, por exemplo, a palavra casa. Radical, né, é aquela partezinha da palavra que não muda. Então, o radical de casa é até essa parte, né, até o S. Então, se eu for utilizar o diminutivo de casa, é casinha. Certo? Então, eu vou utilizar o S com som de Z. Observe, né, que o meu radical permaneceu o mesmo, não foi modificado, tá certo? E também utilizamos aí, certo, o S, né, com som de Z após os ditongos. Então, por exemplo, na palavra, né, coisa. Eu sei que eu tenho um ditongo quando em uma sílaba eu tiver o encontro, né, de uma vogal e de uma semivogal. Então, no caso aqui, né, coisa, o oi aqui, certo, é o meu ditongo. Então, após o ditongo, eu tenho aqui um S com som de Z, tá certo? Essa é outra forma aqui que eu também utilizo S com som de Z, tá certo? Nós temos também, certo, o uso aí da letra S, né, depois de consoantes, né? Que nesse caso o som dessa letrinha vai mudar, que é o caso da palavra bolsa, por exemplo. Observem que eu utilizei apenas um S, mas nesse caso, certo, quando ele vem após aí uma consoante, eu não tenho som de Z. O S vai ter o som de S, certo? A mesma coisa aqui a palavra falso, por exemplo. Observem que depois de consoante utilizei um S, o meu som aqui vai ser de S, certo? E não de Z, como foi aí as regras, né, anteriores, certo? Lembrando também que nós vamos também aprender, né, aqui que a letra Z no final das palavras tem o som de S. Então, no final das palavras, tanto a letra Z quanto a letra S vão possuir aí o mesmo som. Então, por exemplo, né, as palavras ônibus e mês. Ônibus, mês. Observem o som, certo? Ônibus, mês. Agora, observem o som das palavras faz e da palavra rapaz. Mesmo sendo, certo, escritas aí no final com letras diferentes, a questão aí sonora, né, a questão do som é igual. Eu falo ônibus e falo faz. Falo mês e falo rapaz. Então, certo, no final, né, aqui da palavra, tanto aí o Z quanto o S vão ter o mesmo som. Então, realmente você tem que se apropriar da palavra para saber aí qual, né, a letrinha que vai ser utilizada nesse contexto, tá certo? Mas assim, em suma, né, em síntese, nós vamos aprender, né, que o S com som de Z ele é utilizado aí, certo? Entre vogais. Todas as vezes que vierem, né, aí duas vogais, vocês vão utilizar, certo, o S com som de Z. Quando, né, nós formos iniciar uma palavra com S, nós jamais utilizaremos SS. Nós só podemos utilizar um S, certo? Vale lembrar também aí, certo? Que quando nós utilizarmos o S, né, após a consoante, esse S não tem som de Z, ele vai ter o som, certo, de S. Eu não vou utilizar SS, como foi o caso aqui de bolsa, de falso, por exemplo, certo? Já no final, né, aí das palavras, a gente viu aqui que o S e o Z têm o mesmo som, né, a mesma questão aí, certo,
sonora. Então assim, né, um conteúdo muito simples, um conteúdo facinho, que eu creio que ficou tudo muito claro para vocês, certo? E agora nós vamos para as nossas atividades. Então vocês irão, certo, abrir aí o livro de vocês de língua portuguesa, certo? Na página 266, onde tem aqui, né, o resumo das regrinhas que nós vimos aqui, certo? E temos a atividade que vocês irão responder, que estão aí nas páginas 267, 268 e 269, tá certo? Lembrando, né, que qualquer dúvida que venha a surgir aí durante a realização das atividades, nós estamos aqui para dar o suporte que vocês precisarem e ajudar vocês aí nesse processo, né, de construção do saber. Mas eu acredito que vocês terão aí um grande êxito na realização das atividades, até porque o conteúdo é muito simples, muito fácil, tá certo? Então fiquem com Deus, tenham uma ótima aula e qualquer coisa pode contar conosco. Tchau e até a próxima!